paz, a doce paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós, aqui presente e também aonde a nossa voz hoje está indo através do sistema da internet. Estamos muito agradecidos a Deus. Muito não, nós nunca agradecemos o suficiente, né? Por tudo aquilo que realmente Ele tem concedido aos seus filhos, a nós, aos nossos familiares, aos nossos irmãos e amigos. Temos certeza que a eternidade nos dará tempo suficiente para contarmos o grande amor de Deus. Se não podemos aqui, nós estamos caminhando para chegar ali, onde teremos o tempo suficiente. O irmão Joglaí já deu boas-vindas a todos os nossos irmãos, já cumprimentou também todos pela internet. E ontem houve um apagão. Eu estava falando sobre apagão ontem. O profeta disse que apagão é um sinal do fim do mundo. E essas coisas só poderiam acontecer um pouco antes do término do mundo. Ontem nós falamos nesse assunto. Eu creio que essa pregação vai estar na nossa página brevemente. Estamos trabalhando para isso. Dos sinais do tempo do fim. E aqueles que ouvem o sinal e se preparam para fugir. Porque tem um lugar, não é só ameaça do fim do mundo, não é só destruição. Isso é o que a mídia faz. Mas é um sinal que também Deus tem um lugar preparado para nós. Como a seiva vai para as raízes, esperando que passe o inverno para voltar na primavera, há um lugar, e o profeta e a Bíblia diz que nós vamos estar 3 anos e meio fora desta dimensão, enquanto a ira de Deus estará caindo sobre a terra. Mas para estar nesse lugar de refúgio, é necessário observarmos a voz do sinal, que Deus prepara os seus filhos para não serem encontrados no lugar que não deveria. Por isso Ele enviou realmente um profeta para mostrar para nós as coisas do tempo do fim e nos preparar para esse grande arrebatamento, esse grande encontro que nós estamos aguardando. Amém? E quero também dizer que amanhã a irmã Sueli estará viajando, vai ver os filhos e netos, né? Vai estar uma semana fora e eu vou estar meio sozinho por aí. Vocês orem por mim, né? Um homem sozinho dentro de casa é uma tribulação, né? É um aperto, é um desespero, né? Até para lavar uma xícara, muitas vezes, você não sabe nem onde abre a torneira, o que você faz, né? Então, você ore por nós essa semana. Anunciando também que no próximo domingo, pastor Valdir Alves de Carvalho, ele é de Mogi das Cruzes, ele vai estar pregando aqui no próximo domingo, se Deus quiser. E eu estarei pregando numa cidade chamada Santo Antônio do Descoberto. Não tem mais nome para pôr no Santos, né? Então já põe logo Santo Antônio do Descoberto. Até hoje não conseguiram cobrir. Nós vamos estar pregando lá na igreja do pastor Juraci Cassiano, nas redondezas de Brasília. E então, lembrando também que os cultos do dia 30, né? 29 e 30, sábado e domingo, não teremos aqui. Nós vamos ter as reuniões em Toledo, na nossa reunião, na nossa confraternização de fim de ano. Vamos ter sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, e no dia 1º nós vamos ter a confraternização com toda a igreja da nossa região, todos os irmãos, para passarmos um dia juntos, né? Nós vamos fazer perguntas sobre a Bíblia, nós vamos ter um tempo de companheirismo, e todos vocês são convidados a estarem conosco. Nossos visitantes hoje podem estar conosco em Toledo, seus familiares, mesmo que não são crentes ainda, mas você tem toda a liberdade para levá-los para ter um tempo de comunhão, de confraternização. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, vamos estar juntos. Como sempre, os que foram sabem que realmente é uma festa, e a igreja de Toledo e Assis e região está preparando ali, está preparada já para acolher a vocês. E no dia 5 nós temos o casamento do irmão Paulo Leite. Vocês todos foram convidados, será um sábado, dia 5 de janeiro. Nós vamos estar ali ainda para esse casamento. E a igreja foi convidada para estarem presentes nesse casamento. E é fim de ano, tempo de festa,
Você sabe que se troca presentes, né? Mas o melhor presente que você poderia dar a alguém nesse fim de ano seria seu coração para Jesus, né? Essa seria a melhor coisa que nós poderíamos fazer, dar o nosso coração para Ele habitar em nós. Estava meditando com Nevilas hoje pela manhã sobre essa chacina que aconteceu na América, né? Crianças morrendo, sendo mortas, não é a primeira vez, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E nós estávamos lembrando que isso foi a manifestação da igreja. Foi a primeira chacina que aconteceu, foi no dia de Eliseu, quando uma ursa matou 42 crianças. Aquilo foi um sinal de deboche, de desrespeito para com a palavra de Deus. Esses inocentes estão pagando o que os seus pais fizeram, rejeitar a mensagem de um profeta, um americano, nascido em 1909, um profeta, ao rejeitar Eliseu. O profeta diz que o culpado daquela morte não foram as crianças, o culpado foram os pais que não respeitaram a mensagem da hora, que era Eliseu. Isso trouxe então uma grande tragédia naqueles dias, como hoje também é uma vindicação de que quem está em cena agora, quem está caminhando pela terra agora é Eliseu. Eliseu é a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém? É um dos sinais. E a mídia leva tudo isso para o mundo inteiro, falando sobre esse acontecimento. Mas eles esquecem que Faraó matou todas as crianças nos dias de Moisés para matar o Filho de Deus, tentando pegar o Filho de Deus, né? Nos dias de Jesus mataram todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse espírito de morte das crianças foi trazido pela própria igreja romana, pelo próprio catolicismo, pela própria protestantismo, contrário à palavra, porque isso já estava desde o nascimento de Jesus. Está manifestando agora algo que eles mesmo trouxeram desde o princípio do tempo, e hoje nós estamos vendo esse acontecimento, que é doído, porque são inocentes, mas saiba que não são as crianças. Todas as crianças que morrerem no período de inocência, seja nessas condições ou não, elas são salvas. Isso é uma garantia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os pais é que deverão se arrepender e consertarem suas vidas, porque foi eles, seus avós, bisavós, que rejeitaram a advertência de Deus. Então eles não podem fazer nada, porque eles rejeitaram a Deus, e a única segurança que o ser humano tem é se ele esconder em Jesus Cristo, esconder em Deus. Amém? Então, nós sabemos que isso é uma realidade, é o tempo que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar também da nossa Assembleia, né? Tem que ser avisado, e nós já avisamos aqui, que a Assembleia será, deixa-me pegar a data certinha, no dia 12 de janeiro de 2013, às 18 horas, aqui no Tabernáculo, na Assembleia Geral, né? Assembleia Geral Ordinária. Todos são convocados para estarem aqui. Outra coisa também, como é domingo, nós estamos tentando controlar o ar da igreja. Então está muito difícil contentar todo mundo. Ou está frio demais, ou esquenta, então nós estamos fazendo uns testes aqui. Nós temos um termômetro. Veja quanto está marcando o termômetro ali, irmão Eres ou irmão. Veja quanto está marcando. Me parece que é 23? 24 graus. Está marcando aqui dentro. E às vezes está calor. E às vezes está 24 graus e as pessoas estão sentindo frio. Então está difícil controlar. Vocês vão suportando aí até os diáconos encontrarem uma definição melhor, né? Mas quando você vai viajar de avião, leve uma blusinha. Quando você pega um ônibus aqui para viajar para o interior, põe blusa, porque eles põem lá 21 graus, e irmão joga lá aí, quase foi congelado daqui para Toledo da última vez, não se preparou, né? E entrou no ônibus e chegou lá quase como um pinguim, lá em Toledo. Então, você vem para a igreja, você já traz uma blusinha dentro da bolsa aí, alguma coisa. Questão que os homens usam paletó, manga comprida, então às vezes para eles está calor. As irmãs usam manga curta, uma blusa diferenciada dos homens, e aí elas sentem frio. Então está difícil a gente contentar a todos. Mas o propósito é que todos realmente sejam
esteja num ambiente que possa lhe proporcionar um culto abençoado, não só no espírito, mas também fisicamente. Amém? Deus abençoe. Nós temos hoje o pastor Samuel Roldão. Eu conheci, ele era criança, né? Ele cresceu muito mais do que eu depois disso, mas eu conheci, ele era bastante criança. Gostaria que ele viesse, poderia avisar para que ele viesse à plataforma. Nós temos alguma coisa a ser feito aqui, e ele está comissionado hoje em nos trazer a palavra. Ele está acompanhado do irmão Derli. Fique em pé, irmão Derli. Deus abençoe, irmão Derli. E ele é um companheiro, um pregador jovem, que tem se destacado nesta mensagem, tem sido uma bênção para nós, um verdadeiro companheiro, e eu creio que Deus vai usá-lo aqui nessa noite, amém? Antes, porém, da pregação, nós temos uma dedicação de uma criança. Eu chamei ele aqui porque ele é parte dessa dedicação, né? Eu gostaria que viesse aqui os pais, né? Elber e Josiane, trazendo aqui Annelise e Mai Rodrigues Martins para ser dedicado. Por favor, eu estou fazendo isso porque o pastor Samuel já havia me anunciado que essa família estaria aqui hoje. E você pode falar mais alguma coisa e orar pela criança? Pode ser? Ok. Então, por favor, tenha. Boa noite, irmãos. Amém. Eu estou conhecendo eles agora também. A Josiane é filha do irmão Francisco Firmínio, o qual nós atendemos, um grupo de irmãos na região de Londrina. E o irmão Francisco, ele havia me avisado que sua filha, prazer em conhecer, e seu genro estariam aqui para dedicar a criança. Eles moram aqui em Curitiba. Então, gostaria que o pastor Raimundo fizesse essa parte. Você sabe que o primeiro passo de uma criança seria vir na casa de Deus. Na Bíblia, no 8º dia, eles eram levados à igreja, né? É um passo importante na vida de toda criança, começar na casa de Deus. Sabendo os pais, o Elber e a Josiane, que a partir desse momento, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade é de vocês, pais, mostrar para essa criança o caminho, a verdade, como agir, dando o ensinamento correto, porque a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando crescer não vai se desviar dele. Então, de agora até os 5 anos, tudo que essa criança aprender, os pais serão responsáveis. Se eles aprenderem qualquer tipo de palavra indecorosa, qualquer tipo de palavra má, os pais serão culpados, porque essa inocente vai assimilar a voz do pai e da mãe. E o canal que Deus tem para que essa criança possa ouvir as boas coisas da vida durante esse período é os pais, porque ela só vai entrar na escola a partir dos 6 anos, 7 anos, então passará para outras mãos. Mas Deus deu a esses pais esse presente, dizendo: cria para mim, ensina para mim toda a minha palavra, toda a minha verdade, porque eu vou abençoar esta criança e eu vou estar ao lado dessa criança. Portanto, se esse canal do pai, irmã, do Elber e da Josiane for fechado para esses recursos de Deus chegar a esta criança, a partir dos 6 anos, se essa criança não estiver vivendo de acordo com a palavra, os pais serão responsáveis diante de Deus, porque esse período foi dado pelos pais, a Deus para os pais, para criar no caminho do Senhor. Portanto, hoje nós vamos, em outras palavras, nós vamos zerar o acontecimento. Daqui para frente é uma nova etapa, não é? Foi dedicado ao Senhor, um dia vai ser lembrado que foi dedicado ao Senhor. E como vocês estão dedicando ao Senhor, vocês estão colocando nas mãos do Senhor, Ele está confiando no Senhor que vocês vão criá-lo no verdadeiro caminho. Se porventura Deus levar essa criança antes, no tempo da inocência, essa criança nunca será perdida. Por isso, durante esse período, até os 5, 6, 7 anos, se essa criança for recolhida por qualquer motivo, Deus garantirá
a vida eterna para ela, dando a salvação para ela. Daí em diante, o que ela aprender dos pais e na igreja vai definir o seu destino eterno quando ela se arrepender dos seus pecados e forem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão desses pecados, começando aí uma nova etapa dessa jornada aqui na terra. Portanto, nós vamos orar pela Annalise, né? Por favor, pode chegar mais próximo aqui. A igreja levanta suas mãos. Vamos fazer uma oração pelos pais. Querido Deus e querido Pai Celestial, o Senhor tem uma caixinha de segredo chamado coração. É ali que o Senhor deposita para o homem as boas coisas da vida e a verdadeira palavra, porque o Senhor não mora na mente, o Senhor mora no coração. Que o coração deste pai e desta mãe seja abundante em palavras de sabedoria para ensinar a Annalise o caminho do Senhor, a ser uma dama, a ser uma jovem comportada, fiel, e que o temor de Deus possa ser ensinado por esses pais a essa pequena criança, Pai. No nome de Jesus Cristo, dê a eles saúde, dê a eles graça, conhecimento, revelação, dê a eles toda a condição para dar a esta criança o que ela necessita para ser sadia no corpo e sadia também na alma, Pai. Eu oro por eles que nunca venha faltar o pão na mesa desse lar, mas que seja abundante e que esses jovens pais possam entregar seus corações dia a dia nas mãos do Salvador Jesus. E agora, Pai, em minhas mãos está esta inocente criança, não sabendo por si mesmo o que está fazendo aqui, mas é um ato bíblico, está nas Escrituras, e Jesus abençoou as criancinhas que vinham a Ele. O Senhor não está aqui no seu corpo físico, mas o Senhor está aqui na representação da sua igreja, do seu povo, o sacerdócio real. E essas mãos levantadas, juntamente com a minha voz, está agora abençoando a Annalise, Pai, pedindo que o seu concurso da vida daqui para frente, o anjo do Senhor possa guardá-la, o anjo do Senhor possa estar ao lado em cada momento, abençoando, Pai, dando saúde física e espiritual. Nós abençoamos esta criança e damos boas-vindas a ela à terra, e entregamos a ela para que naquele grande dia, quando a trombeta soar, ela receba também o convite de ir ao céu, como filha de Deus, chamada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-nos bênção na cruz, aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, ó, vinde ao Salvador. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Eu me sinto bastante honrado de estar aqui e ocupar esse lugar. Pastor Raimundo é uma pessoa que nós consideramos imensamente e é um amigo nosso, companheiro, e nos sentimos entre família aqui, entre amigos. E como é bom estar entre amigos, não é? Você fica à vontade. Quero que você abra sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Que o Senhor nos abençoe. Eu também quero cumprimentar alguns irmãos que estão assistindo pela internet ali na região de Londrina. Nós tivemos culto quarta, quinta, sexta e sábado ali. E hoje os irmãos estão por casa assistindo o culto. Que Deus abençoe cada um.
Antes de ler a palavra, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, Tua palavra, Senhor, será lida em nosso meio e ela é soberana. E queremos dizer-te, Senhor, que amamos Tua palavra, Pai. E queremos nos entregar agora a Ti, para que o Senhor venha nos usar, ó Deus, todos nossos sentidos humanos, nosso intelecto, a audição de cada um, ó Deus, não somente a natural, mas a audição espiritual. E a mim que vou falar da Tua palavra, Senhor, me ponho agora em Tuas mãos, ó Pai, e mesmo que eu venha falar coisas simples, ó Deus, mas eu peço que o Senhor as vivifique e leve-as ungida a cada coração. E que possamos sair daqui abençoados por Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim oro. Amém, Senhor. Amém. Eu tinha um assunto para falar, eu até pedi umas mensagens de antemão, mas eu vou dizer que eu decidi, mas eu prefiro pensar fielmente que Deus decidiu que eu falasse um outro assunto. Vamos então ler em Gênesis 1, versículos do 26 ao 28. Eu quero falar sobre o título de O Homem conforme a imagem e semelhança de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Agora em Gênesis 2, do versículo 7 ao versículo 15. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro dessa terra é Bom, ali há obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém. Amém. Podem se assentar. Vemos que Deus pôs Adão sobre a terra, para dominar sobre a terra, para reger sobre a terra, para que ele fosse o governante sobre a terra. Adão, um homem conforme a imagem e semelhança de Deus. E ele tinha domínio sobre todas as coisas que Deus criara. Estava ali um homem perfeito, um Deus amador, um Deus com domínio. Adão foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus.
Deus se via em Adão. Alguém que tinha poder, alguém que tinha vida eterna, alguém que não envelhecia, alguém que não tinha tristeza, que não poderia se arrepender de algo que fazia, porque o que fazia era perfeito, porque Deus estava nele. E a esse homem Deus deu sua lei para que não transgredisse. E Deus colocou Adão naquele jardim e disse a Adão: no dia que morreres, ou no dia que comerdes deste fruto da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morrereis. A esse homem Deus deu uma mulher, uma adjutora, para que eles se reproduzissem. Isto é, viria mais Adãozinhos à cena, não da forma do contato de um homem com uma mulher, mas através do poder da palavra falada. Porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 5, versículo 3, nós lemos assim: e viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão já havia caído, Adão já havia provado daquele fruto, sua mulher foi seduzida, e eles provaram da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E agora, ao contrário do que aconteceu com ele, que era a imagem e semelhança de Deus, aparece Adão, gerando um filho, não conforme a imagem e semelhança de Deus, como ele foi criado, como ele deveria se reproduzir, trazer outros à existência. Mas agora Adão traz um filho à existência, e esse filho vem à sua imagem e à sua semelhança. Adão traz um homem à cena caído também, porque Adão havia caído do lugar onde Deus o colocou. Ele não tinha mais poder nenhum, ele fugia das feras, ele começou a sentir o peso do tempo, a ação do tempo sobre ele, e começou a vir sulcos em seu rosto, e seus ombros começaram a cair, e seu cabelo branquear, e ele teve que batalhar, lutar pelo pão de cada dia e fugir das feras. Antes o leão vinha ali como um pequeno animal doméstico, mas agora este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que foi posto nesse jardim para dominar sobre todos os peixes, sobre todas as aves, sobre toda a criação de Deus, esse homem caído agora, ele começa a somar os anos, e ele traz à existência um homem conforme a sua própria imagem, um outro homem também destinado à morte, destinado às dores, destinado às penas desta vida. E todo descendente de Adão veio por esse canal, destinado à morte, fugindo, lutando pela vida a cada dia. Todos os homens somos descendentes de Adão e viemos a esse mundo destinados à morte também. Todos os homens que surgiram depois de Adão já o conheceram numa situação caída. Seus filhos já conheceram um pai que fugia das feras, um pai que chorava de tristeza, um pai que sentia dores, que chegava em casa cansado pelo trabalho. Todos conheceram um homem caído. Mas no meio da Bíblia aparece um outro Adão. E esse Adão, ele vem para redimir a raça caída do primeiro Adão. Esse Adão é chamado de um parente redentor, o Senhor Jesus Cristo. E não veio a esse mundo pelo ato sexual, mas foi criado com o poder da palavra falada. E essa palavra falada começou a ser
ser jogada, a ser citada. Assim como Moisés ia na presença de Faraó e dizia: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Na primeira vez que foi falado, quase que não causou nada, simplesmente eles riram de Moisés. Mas no outro dia ele estava lá: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. E cada vez que ele falava aquilo, a palavra falada de Deus ia pondo pressão, até que um dia eles saíram pela porta da frente do Egito. Assim também, desde a saída do Éden, quando eles saíram, já houve a promessa: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E veio Moisés e falou: Deus enviará para vocês um libertador, um profeta semelhante a mim. Isaías falou que uma virgem conceberia, e a palavra de Deus foi sendo citada e falada, até que chega na estação própria. Gabriel depara-se diante de Maria e diz: salve, agraciada do Senhor, em ti se cumprirá aquilo que está escrito sobre quando Isaías falou, Moisés e todos os profetas. E aquilo veio em cumprimento. E agora aparece um homem andando sobre a terra. Um homem que nasceu de mulher, na verdade, mas ele não veio através do ato sexual. Ele veio através da palavra falada de Deus. Esse homem era um parente redentor, o nosso parente. Este homem, ele sentia fome. Este homem, ele chorava. Quantas vezes na Bíblia diz: e Jesus chorou. Este homem, certo dia, caminhando com os seus discípulos, ele viu um pé de figueira e aligerou seus passos em direção ao pé de figueira, ou pé de figos, em direção àquela figueira, ao pé de figos. E ele procurou entre as folhas da figueira um fruto para saciar sua fome. Era somente um homem com fome. Era somente um homem procurando matar sua fome. Era o nosso parente redentor. Não poderia ser um anjo para redimir o homem, não poderia ser um arcanjo, um querubim, tinha que ser um parente sanguíneo, um parente próximo, um parente chegado. E quando ele procurou um fruto ali na figueira e não achou um fruto para saciar sua fome, era somente um homem com fome, mas Deus estava ali, era o próprio Deus, porque não havia condições de nenhum outro homem redimir o homem. Mas Deus desceu da sua glória e se fez um de nós para redimir toda a raça caída de Adão. E quando não achou um figo, ele disse: figueira, que ninguém mais coma fruto de ti. E quando os discípulos voltaram, perceberam que a figueira já estava secando. Que homem era aquele que poderia se parar na borda do barco e dizer: acalma-te, tempestade, aquieta-te, vento, e no momento houve bonança? Que homem era esse? Era o próprio Deus que estava ali. Era o parente redentor do homem. Realmente ele chorou ali na sepultura de Lázaro, mas como Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora, porque Deus redimiria o homem. Agora, quando aparece no livro de Gênesis uma mortandade da descendência de Adão, porque diz que Adão viveu tantos anos e morreu, que não era para acontecer. E depois diz que Sete, filho de Adão, viveu tantos anos e morreu. E Enos viveu tantos anos e morreu. E Quenã viveu tantos anos e morreu. E Malael, e vem aquela descendência, aquela genealogia, aquele livro cheio de mortandade. Mas quando chega no sétimo, que é Enoque, diz: e Enoque viveu tantos anos, e caminhou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Deus estava mostrando algo lá atrás. O sétimo, depois de Adão, ele caminhou com Deus, e ele não provou da morte. Aleluia.
mostrando que na 7ª era haveria um povo, os descendentes de Adão, mas que não provariam da morte, porque foram redimidos pelo 2º Adão, aquele que carregou aquela cruz, que morreu na verdade, mas ao raiar do 3º dia, ele saiu da sepultura. Aleluia. Agora o irmão Brana diz que depois das 7 eras da igreja, haveria de vir um poder sobre a igreja. Esse poder haveria de vir através da abertura dos 7 trovões, através da voz dos 7 trovões. Na mensagem O Terceiro Selo, no parágrafo 183, o profeta diz assim: a noiva não tinha tido nenhum avivamento, ou não tem tido, vem? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda, vem? Estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali, para despertá-la novamente. Vejam, sim, ele os mandará, ele tem prometido. A voz de Deus vindo para a noiva. O que é trovão na Bíblia? Trovão é a voz de Deus. E Jesus, quando ressuscitou Lázaro, e todos se admiraram, ele disse: não vos admireis, porque chegará o dia que todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho de Deus. E nós estávamos nas sepulturas denominacionais, e a igreja, através das eras, está na sepultura literal. Mas quando veio essa voz de trovão, os 7 trovões consecutivos ribombando nesse tempo, nos tirou dos sepulcros denominacionais, está nos vivificando para a vida eterna. E quando a noiva chegar à perfeição, nossos irmãos saem da sepultura. Paulo, pregando isso aos irmãos de Tessalonicenses, ele disse: não quero que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Eu estive em um velório antes de viajar aqui para o norte do Paraná, e eu vi quando um familiar chegou e em desespero começou a dizer: fulano, nunca mais vou ver meu irmão, nunca mais. E ela dizia: nunca mais. Eu lembrei quando Paulo disse: irmãos, não sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. E ele continua dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e depois juntamente com eles subiremos para encontrar com o nosso Senhor. Aleluia! Que garantia tão grande que nós temos, que quando esse mesmo Senhor desce do céu, ele traz essa voz, esta voz de trovões, que desperta a noiva. E essa voz de trovões despertando a noiva se coloca em uma posição de perfeição, diante do Filho do Homem, diante de Cristo, a ponto que os mortos da sepultura começarão a sair. Porque Paulo disse: nós, quando isto acontecer, ele disse: nós não impediremos. E disse o irmão Brana, a palavra impedir ali quer dizer não estorvaremos. Meu pai está na sepultura, a minha mãe, a minha irmã e tantos outros queridos que já perdemos. Paulo e seu grupo, Irineu e seu grupo, Martim, Columba, Wesley, Lutero, William Branham e seu grupo estão na sepultura. Nós ainda somos impedimento para eles. Disse o irmão Branham, a palavra ali, nós não estorvaremos, quer dizer, não impediremos. Hoje, eles querem ter comunhão conosco. Sim, eles estão na 6ª dimensão. Mas como nós estamos esperando para nos encontrar com eles, eles estão aguardando.
esperando ansiosos para se encontrar conosco, para unir a igreja inteirinha, para depois encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia! Porque quando o profeta esteve na sexta dimensão, ele disse: eu quero vê-lo. Você não pode ver agora, ele está mais acima. Se nós temos visto ele hoje aqui, ele como verbo, como palavra, como alarido, como filho do homem em nosso meio, como Lucas 17:30, mas queremos vê-lo fisicamente. Aleluia! Então hoje nós somos impedimento, e eles disseram para o profeta: nós queremos voltar à terra, queremos voltar para a terra, então voltaremos para a terra. Agora, hoje nós estamos impedindo que eles saiam da sepultura, porque eles viveram à luz do dia, e eles levaram aquela garantia que sairão da sepultura, porque levaram aquilo que lhes foi entregue. Mas hoje temos recebido muito mais, uma porção essencial, suficiente, para que esse poder vivificador que tem descido tire toda a igreja das eras da sepultura. Aleluia! Aleluia! Disse o profeta: a noiva nunca tinha tido seu avivamento. Seu avivamento, agora, ela nunca havia tido seu avivamento. Vamos repetir. Ainda não tem havido nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Será necessário, ou serão necessários, estes 7 trovões desconhecidos para despertá-la novamente. Vejam, sim, ele os mandará, ele o tem prometido. Agora, ele mandou esses 7 trovões? Os 7 trovões é a voz de Deus, a voz de Deus que falaram distintamente para nós nesse tempo. Graças a Deus. Agora, no primeiro selo, 75, o profeta diz assim: então vêm 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos, isto é certo. E eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos neste momento era 1963, porque com o que temos neste momento, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Então esses trovões reúnem a noiva e dá fé de rapto para a noiva. Um dia Paulo disse: nós, os que estivermos vivos, ou que estamos vivos, seremos transformados. Porém, Paulo não viveu para cumprir essa escritura. Paulo foi sepultado. Paulo foi decapitado. Paulo foi sepultado e ele não conseguiu viver o cumprimento dessa escritura. Nós, os que estamos vivos, agora, amados, depois de 7 eras passadas, agora que o livro desceu aberto, agora que os trovões revelaram, os 7 selos que continham os 7 trovões, eles foram abertos. E quando cada selo foi aberto, cada trovão saiu. Os 7 selos retinham a voz dos 7 trovões, e os 7 selos foram abertos, e os trovões soaram. Agora nós sabemos que nós, os que estamos vivos, essa escritura se cumpre em nossos dias. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós. Você pode dizer: depois nós? Depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Aí vai toda
todo problema, toda decepção da vida. Acabamos de apresentar a pequena Nenê, e a infância é cheia de sonhos. Na infância tudo é colorido, e como um pregador disse, quando um nenê vem à terra, ele vem berrando, com os braços abertos e querendo abraçar o mundo inteiro. Mas quando ele chega no final da vida, quando um homem chega no final da vida, ele simplesmente cruza seus braços e diz: eu não abracei nada. E todo feito de um homem na terra se resume em um bom funeral, talvez. Nada ele pode levar, nada desta vida. Agora, para nós que ouvimos a voz desses 7 trovões, para nós que demos ouvido a essa voz de redenção, para nós que aceitamos o plano de salvação, nós estamos caminhando para um lugar, não para um lugar onde alguém pode dizer: nunca mais, nunca mais, nunca mais verei fulano, nunca mais verei a fulana. Não, não. Irmãos, não sejais ignorantes, disse Paulo. Haverá uma ressurreição. Aleluia. E eu costumo dizer que um dia desses, e eu creio que está muito pertinho, todos nós vimos que está perto, sentimos isso. Um dia meu pai virá ao meu encontro, minha irmã virá ao meu encontro, minha mãe virá ao meu encontro. Minha irmã não virá empurrando sua cadeira de roda. Aos 49 anos, perdeu as 2 pernas por causa da diabetes. Não, não. Meu pai não virá arrastando seus pés, cansado. Minha mãe perdeu a mente antes de partir. Não conhecia mais os filhos. Ela não estará demente ali. Ah, não, essas coisas não entram naquele lugar. Isso aqui é consequência da queda do homem. Mas nós reconhecemos o nosso parente redentor. Somente um parente próximo poderia redimir a herança perdida de um outro lá no Velho Testamento. Não poderia ser um vizinho bem intencionado, não poderia ser um amigo bem intencionado, tinha que ser um parente. Se aquele homem que empobreceu, perdeu sua fazenda, perdeu sua riqueza, perdeu sua propriedade, e ele caiu na mão de algum agiota, alguém lá. Mas se ele tivesse um parente sanguíneo, próximo, e esse parente estivesse disposto a pagar o preço, e redimir, e se parar na brecha, e se colocar no lugar daquele homem, o outro que tomou a propriedade poderia dizer: eu não quero devolver, eu tenho planos para ela, eu vou plantar soja, vou plantar milho. Não, você está equivocado, eu sou parente dele. Aqui está o documento, vamos lá no cartório, eu vou restituir o que ele perdeu, pagarei o que vale essa propriedade. Por isso, quando Adão caiu, Moisés não poderia redimir, Jeremias, Samuel, ninguém, todos endividados. Um anjo tinha poder, mas o anjo não era um parente. Não havia ninguém digno. Nem Deus não era digno. Não, Deus como espírito, não. Porque Deus é espírito. Amém. Para se fazer digno, ele teve que se fazer um de nós. Aleluia. E lá vai o nosso parente. Onde colocar o meu amigo? Ali, mestre. Mas já cheira mal. Leve-me lá. E ele tirou o lenço do bolso e começou a chorar. E a enxugar as lágrimas. Diz a Bíblia, e Jesus chorou. Aí ele recobrou seus sentidos de emoção e disse: retire a pedra. Mestre, cheira mal, retire a pedra. Retiraram a pedra. Isso eles poderiam fazer. Eu posso retirar a pedra, as pedras da minha vida. Isso podemos fazer. Retirar pedras que estão impedindo Deus de operar maravilhas em nossa vida. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Retire a pedra. E retiraram a pedra. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora.
E não havia nenhuma podridão nele, não havia nenhum verme, nada, porque o Criador estava ali ordenando. Aleluia, o nosso parente. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Glória a Deus. Adão se parava ali, o homem perfeito. Adão se parava ali e começou a dar nomes àqueles animais. E diz a Bíblia que Deus trouxe os animais perante Adão para ver como ele lhes chamaria. E Adão tinha a mente de Deus. Adão era um homem perfeito. Adão não estava caído. Adão estava em pé diante de Deus. Adão tinha um companheirismo pleno com Deus. Deus descia todos os dias no entardecer para ter comunhão, companheirismo com seu filho. E Adão observava aquele animal e chamava, é um macaco. E Deus se alegrava, porque realmente era um macaco. E era um papagaio, e era uma águia, e era um boi. E cada nome que Adão falava é o que Deus já havia trazido à existência. Porque a palavra falada é a semente original. Qual foi o primeiro grão de feijão que produziu todos os feijões do mundo? Não foi um grão primeiro. Primeiro foi a palavra, haja feijão, e houve feijão. Então Deus disse, haja aves, pombos, águias, e elas começaram a aparecer. E Adão chamava justamente aquilo que era, porque Adão entrava na parte de trás da mente de Deus e conhecia os segredos de Deus, porque ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Aleluia. Agora veja, nenhum homem na terra nunca havia visto outro homem com poder. Não, todos os homens que vieram depois de Adão, eles conheceram um homem sem poder, um homem caído, um homem cansado, um homem que envelhecia, um homem que chorava, um homem que se decepcionava, um homem que sofria todo tipo de aflição e de emoção humana, e de incertezas humanas, e desconfianças humanas, e inseguranças humanas. Era somente um homem caído. Ninguém nunca viu Adão com poder. Então, no meio da Bíblia aparece o Senhor Jesus Cristo, ordenando a figueira para secar, dizendo para o mar se aquietar, para as ondas se tranquilizarem, tirando mortos da sepultura. Agora, em Apocalipse 5, nós vimos que João chorava muito. Não é o quadro de Apocalipse 5? E eu, João, chorava muito, porque não havia ninguém digno. Ninguém digno do quê? De abrir o livro com 7 selos. É o quadro de Apocalipse 5. E eu chorava, porque a redenção, ela foi iniciada no Calvário, mas ela teria que ter o seu complemento, tinha que ter o seu acabamento, a sua ação final. E João foi testemunha ocular no Calvário. João, ele realmente viu que Jesus morreu, estava junto no sepultamento. João foi o primeiro a chegar no sepulcro depois da notícia das Marias. Ele somente não entrou, o Pedro então entraram e viram que estava ali os lençóis. Agora, por que ele chora tanto lá em Apocalipse? Ele sabia que Jesus pagou o preço de sua redenção, ele sabia que Jesus perdoou seus pecados, que Jesus justificou, os lançou no mar do esquecimento. Mas João tem visto no livro de Apocalipse toda a história da igreja. Em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, ele contempla as 7 eras da igreja. Quando chega em Apocalipse 5, aparece o choro de João. E novamente vem uma cena, aparece que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém digno para morrer mais uma vez,
Não, ele morreu uma vez só. Disse Paulo, ele foi oferecido como sacrifício uma vez só, um sacrifício perfeito. Mas ele chora porque a igreja precisava da revelação, porque ela tinha se perdido, ela tinha errado o caminho através da liderança denominacional, e não haveria um povo na terra para que o arrebatamento acontecesse, porque João escreveu, a besta enganou a todos, exceto aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas como que estes receberiam a sabedoria? Como que estes poderiam se dirigir nesse tempo tão terrível, na última era? Então João se põe a chorar. Ele vê uma visão, ao invés de contemplar uma noiva, ele começa a descrever como que é aquela igreja, e ele diz, é uma prostituta. Chama uma igreja que domina na terra de meretriz, e diz que ela gerou filhas, e as chama de filhas da meretriz. Então imagina o choro de João, quando vê o quadro atual, o quadro de hoje, porque João foi arrebatado ao dia do Senhor. Amém. João é um tipo da noiva, amém, a qual as revelações veio. Amém. E João começa a contemplar as coisas. E havia um anjo revelador a João. A nós foi enviado um anjo revelador. E João se põe a chorar. Por que choras, João? Porque não há ninguém digno de desatar os 7 selos, de dar revelação à igreja de Jesus Cristo na terra. Depois do Calvário passaram-se 7 eras, porque ele mesmo escreve a carta às 7 eras. Mas chega na última, quando diz é o amém, é o final, quando precisa o povo estar na terra preparado para o rapto, ele vê que isso não vai ser possível acontecer e começa a chorar, porque não havia ninguém digno, nenhum anjo era digno, nenhum arcanjo era digno, Deus não era digno, porque a redenção teria que ser completada através de um parente. A redenção não poderia iniciar com um homem, à semelhança do homem, e depois ser completada por um anjo, batendo asas, gravando mensagens. Não, nem tampouco Deus, como o Espírito que enche o céu e a terra. Ele teria que se fazer homem novamente, para redimir, para completar a redenção. Aleluia! Para abrir os selos, para mostrar os nossos direitos. Porque alguém pode pagar algo por você. Você pode ter uma grande herança, mas se você não souber que aquela herança lhe pertence, e você não souber os trâmites legais para chegar a usufruir daquela herança, daquilo que alguém deixou para você, vai ficar lá. Você tem que recorrer àquilo. Um homem, um trabalhador, paga a previdência social, ou paga um plano, para no final da vida usufruir de uma aposentadoria, e ele trabalha anos e anos e anos e anos pagando. Mas se ele não tiver sabedoria para saber que o tempo completou, e não tiver conhecimento como entrar através das ações legais, para dizer, eu sou um contribuinte, aqui está, eu abro o livro da minha vida como trabalhista perante vocês, e ele requer aquilo que é dele. E tudo isso era da igreja. A vida eterna que Adão perdeu era da igreja, do povo, dos herdeiros, dos descendentes de Adão. Não temos que morrer. Paulo falou isso. Não sejamos ignorantes. Nós seremos transformados. O único povo de Deus na terra que acontecerá uma transformação é agora. Chegou o momento, é o dia. Mas temos que caminhar pelos trâmites legais da palavra de Deus. Aleluia. Então alguém com sabedoria vai lá no cartório e diz, essa herança é minha. Aqui está o documento. Aqui está
as medidas dessa propriedade, eu sou herdeiro do fulano de tal, e ele vai lá e requer aquilo para ele. Assim também a igreja era possuidora de tudo, porém estava seguindo denominações, formando denominações, e somente tendo alguns avivamentos ou alguns movimentos ali. Então João, quando vê esse quadro, ele se põe em desespero. Mas é Deus dando umas demonstrações do que acontecerá conosco quando formos obedientes a Ele, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha tempestade, continue subindo, não pare de subir, vá até o lugar indicado. E ele começou a dizer: Senhor, eu tenho um compromisso, eu tenho um ministério. De repente lá estava sua esposa jovem. Em que portal que aquele homem passou? Que película ele rompeu ali naquela dimensão para chegar àquela situação de ser jovem no momento? Isso acontecerá com cada um de nós, irmãos. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Um dia você, irmã, você, irmão, você dará o último passo nessa dimensão. Talvez vindo da sala para a cozinha, o último passo. Talvez indo ali no escritório, o pastor, o último passo nessa dimensão. Isso está cada vez mais perto. Os problemas estão aí, mas continue subindo. Não havia esquilos na mata, em lugar nenhum, mas houve um ali que pôde dizer que haja esquilos, e os esquilos começaram a aparecer. Um homem que poderia chamar esquilos à existência, um homem que as pessoas vinham na fila e ele sabia qual era o nome daquela pessoa. Você se chama Eva, seu sobrenome é York, você vem de tal cidade. E ele dizia: isso não sou eu, é ele que está aqui. Aleluia. Um homem que o grande touro assassino poderia chegar naquela circunferência de 3 metros, e aquele touro assassino poderia entrar ali num lugar e pressentir uma atmosfera diferente, e se render, e se ajoelhar, e se deitar, e o mais terrível e temido dos animais se tornar como um animal domesticado. Um dia o leão vinha e sua juba batia nas pernas de Adão. É Deus mostrando que a raça de Adão está sendo redimida. Amém. Aleluia. Amém. Porque ele disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Amém. Trono é domínio. Se assente no meu trono. Adão se assentou nesse trono. William Branham se assentou nesse trono. Quantos esquilos tu queres? Senta aí e ordena. Senhor, eu preciso de 3. Peça! Um para mim, para o irmão fulano e o irmão Beltrano. São teus! Mas isso não ficou no ministério de William Branham somente com ele. Certa vez lá com a irmã Hattie, e ela havia um desejo em seu coração. E quando ela disse: irmão Branham, isso é a pura verdade, confirmando a mensagem da hora. Você sabe que o irmão Branham conta na mensagem Um Novo Ministério, que o seu diácono, o irmão Tony, quando o irmão Branham, na segunda ocasião que esquilos foram criados, ele estava contando na casa onde os irmãos se reuniram no final do dia, ele dizendo: 4 esquilos foram criados pelo poder da palavra falada hoje. Aqui estão 3. O 4º eu não consegui achar, porque teria que ser 7, 3 da primeira vez, mais 3 na segunda, e mais 1 seria 7. E ele disse: ele caiu em algum lugar, escureceu, eu não consegui achar, mas ele está lá. Eu disse que haja mais um esquilo, e ele apareceu, e eu o tirei, e eu vi quando ele caiu, e eu procurei e não achei. E o irmão Tony, seu diácono, na hora da oração, antes de dormir, disse assim: Senhor, faça com que o irmão Branham encontre seu esquilo, para que nós possamos saber que ele está falando a verdade. Ele disse: meu Deus, e se aquele esquilo não estiver lá amanhã? O meu diácono está desconfiando de mim.
Mensagem, um novo ministério. No outro dia de manhã, eles sairiam para caçar. O irmão Tony disse assim: irmão Brana, pelo menos 1 esquilo nós temos hoje, não é? Ele disse: aquilo foi uma flecha em meu coração. E se eu não achar... Mas algo brotou lá dentro. Ele estará lá. E ele foi lá e achou o esquilo. Agora, em contrapartida, está o irmão Brana contando a história da existência dos esquilos virem à existência pelo poder da palavra falada. Está uma pobre irmã viúva preparando ali uns bolos, quieta a tarde inteira, uma tarde chuvosa. E de repente o irmão Brana disse: irmão Jorge, você já viu um esquilo numa árvore de sicômoro? Não, irmão Brana, eu tenho caçado esquilos, eu nunca vi um esquilo numa árvore de sicômoro. Pois eu disse que ele esteja na árvore de sicômoro, e lá estava ele. Que aquilo repele os esquilos. Sabe o que eu acho, irmãos? Disse o profeta. Eu penso que o mesmo Deus que criou um cordeiro para Abraão, lá distante da civilização, onde havia animais selvagens, o mesmo Deus que criou um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaque, foi o mesmo Deus que trouxe esquilos à existência. A irmã Hati disse, talvez com a toalhinha aqui no braço: irmão Brana, isto é a pura verdade. A superunção que se comparecia com o irmão Brana nessas ocasiões invadiu aquela pequena casa. E foi dito ao profeta: diga para Hati pedir o que ela quiser, porque ela disse a coisa certa. O próprio diácono duvidava de coisas, e pessoas na mensagem, e ministros na mensagem duvidam de coisas, mas uma pobre viúva disse: é a pura verdade. Quando ela pôde, diz o irmão Brana, ela identificou a comissão do dia. Ela pôde identificar o que estava acontecendo. Era o mesmo Deus novamente na terra, através de um corpo humano. Diga para ela pedir o que ela quiser. O que eu mais quero, irmão Brana, é a conversão dos meus 2 filhos. São teus. E eles caíram de joelhos, agarrados no vestido de sua mãe, e ela gritava e saltava e gritava e pulava. Ela se assentou um pouquinho no trono e deu a ordem: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E tem o domínio que Adão perdeu. Está de volta a toda a raça caída de Adão, os redimidos. Os redimidos. Aleluia. Peça o que quiseres, estamos terminando. Através da abertura da palavra, através do ouvir do soar dos 7 trovões, através do 7º selo em acontecimento, uma raça não morrerá. Uma raça chamada de super raça, super igreja, noiva querida, exército invencível. Você crê nisso? Amém. Filhos e filhas de Deus, conforme a sua imagem e semelhança, mais uma vez. Filhos e filhas de Deus vindo à existência. A primeira vez que isso aconteceu foi um homem perfeito, um homem que nunca havia pecado, um homem que não conhecia pecado, um homem que desconhecia o pecado, Adão, um homem criado perfeito, em um estado perfeito, um homem que foi criado com todas as condições para não cair, mesmo assim caiu. A segunda vez que isso aconteceu foi um homem que nasceu de uma virgem, um homem perfeito, um homem que nunca pecou, um homem que o próprio Jeová caminhava em sua plenitude dentro dele, o segundo Adão. A terceira vez, um homem que foi impedido de fumar, ele levava o cigarro à boca e nunca fumes. Estava pescando com seu tio e seu pai, Branas, bêbados, por opção e por orgulho. E tomando um bom gole de uísque, alcançou a garrafa para seu sobrinho. Disse: obrigado, tio, eu não bebo. Fulano, já viste um Brana que não bebe?
remando, nunca vi um Brahma que não bebesse. Pois eu estou criando um marica. Tio, passa aqui a garrafa. Tudo que ele queria era que aquele uísque descesse queimando em sua garganta. Tudo que ele queria era mostrar para o seu pai que ele não era o que ele estava acusando, que ele era um Brahma, que era um homem. Mas quando ele levou a garrafa nos lábios, nunca bebas, nunca fume, nunca corrompa teu corpo, porque haveria uma obra para ele fazer quando fosse mais velho. O Filho do Homem se manifestou através dele, o próprio Deus se manifestou através dele, cumprindo Escrituras. E agora, quando isto está acontecendo, Deus está se manifestando através de homens que fumaram, que beberam, que se prostituíram, que conheceram o pecado, mas a graça soberana de Deus tem nos atingido. A graça soberana de Deus nos chamou de lugares, lá da lama, lá do pecado, alguns, lá de vícios, e Deus não olhou isso, Deus não enviou um anjo para cuidar você, quando você estava bebendo, fumando, em lugares errados. Mas a graça salvadora, a abundância da misericórdia de Deus que desceu nesse tempo, tem te atraído para um lugar onde Deus deseja se manifestar, não através de homens, mulheres, pessoas perfeitas, mas o que é perfeito, aperfeiçoando imperfeitos. Aqueles que estão ouvindo a voz de Deus, o alarido, o soar dos trovões. Você faz parte disso? Amém. Você crê que isso está acontecendo? Amém. Você não tem que olhar para você. Não é uma obra que nós estamos fazendo. Você olha para o sacrifício. Você olha para o plano. Você se identifica com a palavra. E isso te dá força, te dá ânimo para caminhar. E isso faz com que nós sejamos fortes. E esta igreja noiva de Jesus Cristo, manifestará mais uma vez Deus na terra. Manifestará uma super raça. Nós não somos laodiceianos. A carta à igreja de Laodiceia não tem nada a ver conosco. A carta à igreja à Laodiceia diz: vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são desgraçados, vocês são nus, e eu os vomito da minha boca. Não tem nada a ver conosco. Amém. Nós não somos nada disso, Senhor. Ao contrário, nós fugimos de lá. Ouvimos uma voz que disse: sai dela, povo meu. E você ouviu essa voz. Agora, certa vez, o profeta estava em seu estúdio, em seu escritório, e o Espírito Santo disse: pega a tua caneta e escreva. É uma carta que eu quero deixar para a minha igreja, para a minha noiva. Escreva aí, que ela é uma noiva querida. Irmãos, não há uma repreensão para nós naquela carta endereçada à noiva. Não a Laodiceia, mas a noiva. Aqueles que estão vendo, crendo, aceitando a redenção, se tornando mais parecidos com Ele a cada dia, mais confessando os seus erros, um desejo enorme de sermos semelhantes a Ele. Diga para ele: escreva, e pega a tua caneta, rápido, escreva. Noiva querida, noiva pura, noiva tirada da palavra, exército invencível, super raça. Por que super raça? Porque não provaremos da morte, seremos transformados, uma raça, uma super raça. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso precioso Pai, nos faltam palavras para te agradecer, Senhor, por tua magnificência para conosco, por tua bondade, Senhor, por teu amor, ó Pai, por tua compreensão, ó Deus, não olhando, ó Pai, nossa miserabilidade, nossa pequenez, como disse Maria,
não atentando para a baixeza de teu servo, mas desejando cumprir em nós, Senhor, as Escrituras concernentes ao tempo atual. Pai, queremos dizer que temos reconhecido tua voz. No meio de tantas vozes, Senhor, que soam neste mundo, temos identificado a tua voz, ó Pai, porque o Senhor disse que tuas ovelhas, elas reconheceriam tua voz. Voz de estranhos elas nunca seguiriam. Queremos dizer-te, Senhor, que temos reconhecido a nossa hora, o nosso momento, a nossa mensagem, Senhor, o nosso papel, ó Pai. O mundo está cumprindo seu papel, ó Deus. A Virgem nessa está cumprindo seu papel. Mas há uma noiva, Senhor, que tem reconhecido sua atuação nesta hora. Sê conosco, Pai, que viemos atuar bem, Senhor, representar-te nesta terra, quando todas as armas do inimigo estão apontadas contra nós, quando toda a artilharia pesada do inferno, nesse tempo, quando o pecado tem abundado na terra, Senhor, quando aqueles 200 milhões de espíritos foram soltos sobre essa noiva, Senhor, nesse tempo necessitamos, Pai, desse superpoder, ó Deus. Necessitamos, Senhor, da habilidade de ouvir de Deus, para que possamos, Senhor, tomar nossa posição, para que o inimigo não nos pegue de surpresa em algum lugar, desprevenidos, Senhor. Deus amado, Deus bendito, continua abençoando esta casa, esse lugar, Senhor, esse ministério, essas famílias, ó Pai. Este lugar seja um lugar de bênção sempre, Senhor. Que a tua voz ecoe por essas caixas de som, através da transmissão da internet, Senhor. Que pessoas sintam-se, Senhor, abençoadas, Pai, animadas na caminhada, Senhor. Prosseguir montanha adiante, Senhor, mesmo que a nevasca, Senhor, seja tão forte a ponto de dar vontade de se esconder em alguma cova, atrás de alguma árvore, Senhor, mas a ordem foi: suba a montanha. Lá em cima, então, Senhor, a bênção acontecerá. E ouviremos num dia destes o chamado: venha caminhar comigo. Assim como Enoque, Senhor, rompeu a lei da gravidade e começou a andar em direção ao seu lar eterno, nós um dia estaremos de volta à casa, Pai, de volta ao lar, Senhor. Deus bendito, não sou um homem velho, Senhor, já fui jovem, Pai, mas sinto desejo de ir para casa, Senhor. Sinto desejo, Senhor, de levar meus filhos junto comigo, Pai, minhas crianças. Está difícil criá-los aqui, Senhor. Por isso nos esforçamos para mostrar um pequeno quadro para a igreja, Senhor, para que alguns, Senhor, que estejam um pouco adormecidos, se despertem, Pai, e se vejam no quadro como Joãozinho nunca tinha visto espelho, mas levantou sua mão e disse: mamãe, esse sou eu. Pai, que cada um, ao se olhar no espelho da palavra, ao olhar, Senhor, o teu plano, Senhor, que teu pequeno servo tentou com palavras quebradas nessa noite falar, Senhor, que cada um se desperte e diga: mamãe, palavra, esse sou eu, aqui estou, completa a boa obra iniciada, Senhor. Não deixa ninguém perecer, ó Pai. Eu sei que o Senhor não deixa, Senhor. Quando falamos e pedimos é porque olhamos para nós, para a nossa limitação, Senhor, para a nossa incapacidade, Pai, para a nossa imperfeição, mas nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Em Tuas mãos nos escondemos, Senhor, de todo o vento, Senhor, do mundo, Pai. Aí sim é o lugar de refúgio, Senhor. Não em alguma cova, nem em algum outro lugar, mas ali em cima, no lugar chamado a cela. Ali queremos caminhar contigo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus sempre vos abençoe. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nosso agradecimento ao pastor Samuel
pela palavra, pelos conselhos, esperando que Deus complete cada dia aquilo que precisamos para sermos melhores cristãos. Amém? E a palavra se abre cada vez que nós ouvimos, nós aprendemos algo de novo que nos ajuda a compreender o plano de Deus. Se nós compreendemos o plano, nós saberemos também como executá-lo. Por exemplo, vocês ouviram dizer, nem Deus não era digno. Não está se falando da santidade de Deus, da grandeza de Deus, é porque Deus, sendo Espírito, ele não podia ser parente redentor. Ele só podia tornar parente a partir do momento que ele tornasse carne. Então, a indignidade de Deus é que, como Espírito, ele não podia fazer nada mais do que arrumar um lugar para os que morreram, guardá-lo até que viesse o digno, que era Jesus, o parente redentor, que morresse por nós, né? Então, esta é a indignidade de Deus. Por 4.000 anos, Deus foi obrigado a ver seus filhos irem para a sepultura. Profetas, famílias que morriam, e todas espécies de males, e Deus não podia fazer nada. Mas, vindo a plenitude dos tempos, quando se cumpriam as profecias, desde o tempo de Adão, então ele mesmo se incorporou, tomou um corpo de carne, para pagar o preço. Até então, nenhum homem tinha nascido de uma virgem. Aquilo era algo novo. Como eu pregava para a igreja, é algo tão tremendo que Deus guardou esse segredo, um dos maiores segredos. Uma virgem conceberá. Só tem um lugar na Bíblia, Isaías, que fala que uma virgem iria conceber. E foi guardado ali. E esse segredo foi a causa da redenção de toda a humanidade. Se ele não viesse de uma virgem, conforme Isaías, nós todos estaríamos caminhando para a sepultura sem esperança de um dia sermos ressuscitados. Mas porque uma virgem concebeu, hoje nós podemos dizer que estamos prontos para não provar a morte. Estamos prontos para sermos transformados. Só pode dizer isso depois que uma virgem concebeu. Amém? É maravilhoso. Outra coisa muito importante que nós ouvimos também. A Bíblia diz que Enoque foi o 7º depois de Adão. Não é verdade? Todos nós sabemos que Jesus foi o 2º Adão. É verdade ou não é verdade? Tá. E nós viemos na 7ª era. Então nós viemos o 7º depois do 2º Adão. Assim como Enoque foi o 7º do 1º Adão e não provou a morte, o 7º também depois do 2º Adão também não pode provar a morte. Amém? Amém? E uma coisa muito importante, o Enoque caminhou com Deus. Então, por isso que 1 Tessalonicenses 4,16 diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Porque a única forma de caminhar com Deus é se Ele tivesse descido aqui entre nós, porque nós não poderíamos ir a Ele. Ele desceu entre nós. Então, quando a Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus, aonde estava esse Deus? O próprio Deus tinha descido para caminhar com Enoque. Diz que Enoque caminhou com Deus. Então nós vemos que Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, o Elohim descendo entre nós, é para mostrar que essa é a presença do Eterno, Deus caminhando conosco, nós caminhando com Ele, então nós não provaremos a morte. E a Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus e Deus para si o tomou. Ele é o representante entre toda a Bíblia, entre todos os profetas, entre todos os acontecimentos. Enoque é tipo apenas de um povo. Amém. Enoque é o nosso tipo. Amém. Amém? Enoque estava representando a nós desta última era da igreja, que nós não provaremos a morte. Não é maravilhoso isso? Amém. Graças a Deus. Então, se ele não tivesse descido, como eu preguei ontem, a maioria não estava presente,
Na manifestação de Elohim nos dias de Abraão, que era Deus, Elohim desceu para falar com Abraão, e ele afundou Sodoma e Gomorra, não foi isso? Amém? Amém? Quando veio Elohim, ele afundou Sodoma e Gomorra. Quando veio Jesus, o Filho do Homem, ele afundou Capernaum. E quando vem ele de novo agora, o Filho do Homem, ele vai afundar Los Angeles. Amém. Isso é a prova. Em toda a Bíblia nós encontramos essas três coisas que acompanham o Filho do Homem: afundar a cidade. Verdade. E foi na primeira vez, o Filho do Homem, lá no dia de Abraão, foi a segunda vez em Jesus, e a terceira vez agora, não foi no dia de Paulo, mas foi nos últimos dias, na manifestação do Filho do Homem, para fundar também mais uma cidade. Amém? Isso é uma vindicação. Amém? Outra coisa importante que nós ouvimos aqui, sobre a terceira puxada. A terceira puxada, ela é crescente. Primeiro começou com um peixinho, depois passou para a neve, depois passou para seres maiores, o esquilo, e depois dos esquilos veio para a raça humana, salvando as filhas da irmã Hatmuz. Veja o processo da terceira puxada: o peixinho, a tempestade, depois os esquilos e por último a manifestação para salvar os entes queridos. Veja que a terceira puxada no ministério do irmão Branham não foi para o público lá fora, não foi para o mundo. Para o mundo foi a primeira e a segunda puxada. A cura dos enfermos, discernir os corações das pessoas, isso foi para o mundo todo. Mas quando chegou a terceira etapa, a terceira puxada, a manifestação do Filho do Homem, não foi mais para o mundo. Ele restou o peixinho, estando num pequeno barco com 2 ou 3 de seus amigos. Ele parou a neve, a tempestade, sozinho, quando ele estava lá no meio da tempestade. Ele criou os esquilos quando estava apenas com aqueles poucos amigos lá. E ele trouxe os filhos da irmã Hatmuz quando estava só ele e elas ali, naquela pequena casa. O mundo não vai receber isso. Isso é somente para os eleitos que estão caminhando com Deus. Que vocês notem que quando isso veio na casa da irmã Hatmuz, ele disse: irmã, peça o que quiser. Em outras palavras, Deus está aqui agora. Deus está aqui agora, o que você pedir vai acontecer. E se você tem dúvida, o filho da irmã Hatmuz vive até hoje, está a história dele no livro, né, do acontecimento, e ele continua servindo a Deus até hoje. Ele foi salvo. Ele não foi uma conversão temporária. Deus deu a salvação para aqueles 2 moços que não eram nada, porque a palavra de Deus estava presente ali e o milagre aconteceu. Amém? Outra coisa que quero que vocês lembrem, não saiam daqui com dúvida. Quando o pastor fala sobre o William Branham, não fumava, não bebia. O William Branham era um homem que foi separado como nazireu para ser usado nas mãos de Deus. Ele não está elogiando e colocando o William Branham acima de qualquer outro homem. Ele está magnificando Lucas 17:30, porque nesse homem simples manifestou o Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas ele foi o canal, ele foi o veículo, ele foi a pele que escondeu o Filho do Homem para cumprir Lucas 17:30. Amém? Então, esse propósito, falar que ele estava na montanha e que ele não bebeu, e ele passou até os seus 22 anos como mundano, tentando ser um mundano, tentando fazer muitas coisas erradas, e Deus sempre amparando. É porque ele tinha uma obra para ser feita, e era manifestar a terceira vez que o Filho do Homem haveria de estar sobre a terra. Então, William Branham não é o nosso líder. William Branham foi o porta-voz do qual o nosso líder falou, usando seus lábios para nos falar a sua palavra. William Branham foi para a sepultura como qualquer homem vai para a sepultura, mas o que estava dentro dele, aquela unção de Cristo que estava nele, foi solta, e hoje ela desceu para habitar num povo chamado noiva, a esposa do Cordeiro, e através do casamento nós somos então herdeiros de todas as promessas de Deus. Por que o livro tinha que ser aberto? Porque se o livro não tivesse sido aberto, você não sabia se você estava com a marca da besta ou com a marca de Cristo. O livro aberto
é para você conhecer o seu nome que estava lá. E o alarido veio para revelar esse nome, para te dar o direito de conhecer a sua herança. Poderia trazer um sermão agora, no dia de Jeremias, quando aquele documento foi guardado em vasos de barro, com aquela compra daquele terreno, porque o cativeiro terminaria com 70 anos, ele estava indo para o cativeiro, mas aquele documento garantia que quando eles voltassem, aquele nome que tinha naquele documento daria de volta o direito daquela terra. Quando o livro foi aberto pelo Cordeiro e trouxe para nós os nomes, nós descobrimos que o nosso nome nos deu direito à herança que Adão perdeu. O que Adão perdeu? A palavra falada, o poder sobre a natureza, o poder sobre todas as coisas, ele tinha perdido pelo pecado. Mas quando o livro foi aberto, eu descobri que o que ele perdeu, nós resgatamos agora. Isso agora é nosso, amém? O que o William Branham fez? Deus deu uma evidência mínima daquilo que ele fará no povo. Criação de esquilos, não é? Parando a tempestade, ressuscitando o peixinho, é tudo que Adão perdeu. Foi devolvido, e ele disse: o que vocês estão vendo agora, em uma pequena porção, vocês verão em grande escala. Deixa o aperto chegar. Vocês verão que isso entrará em evidência. Amém? Nós estamos caminhando para isso. Deus abençoe o pastor Samuel e a sua igreja, e vocês estarão orando por ele e pelo seu ministério também. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Nós vamos ficar em pé, enquanto nós vamos anunciar os que nos acompanharam. Quero dizer também, vocês orem pelo irmão Josias, lá de São Paulo, quando ele voltou da reunião de ceia, eles tinham entrado na sua casa, arrombaram a porta e levou alguns bens de casa, e nós sabemos que tudo que levam de nós faz falta, não é? Vamos orar para que Deus possa repor aquilo que foi levado, e eu creio que Deus não vai deixar em falta, Ele vai repor realmente aquilo que, assim como a nossa herança que foi levada, roubada, Deus está trazendo de volta. Amém. Tudo que é nosso também Deus traz de volta através da sua palavra, não é? Mas vamos lembrar de orar pelo irmão Josias e a sua família, que passaram por essa grande decepção, né? Esse momento triste, mas Deus sabe todas as coisas. Ele não estava em casa, é melhor que algo material se repõe, algo físico é mais difícil, né? Então Deus sabe como faz todas as coisas, e então nós vamos lembrar de orar por eles, amém? Quem nos acompanhou foi a irmã Rosângela da Luz, de Esteio, a irmã Rosane, a irmã Ada e o irmão Tiago em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a irmã Celi e Gabriela em Torres, Rio Grande do Sul, também a irmã Sandra, a irmã Ana Lídia em Gravataí, irmão Douglas, irmã Regina, irmã Débora em Cachoeira do Sul, a irmã Miriam em Joinville, irmão Lázaro, irmão Júnior em Itajaí. De Toledo nós tivemos irmão Ademir e família, irmão Lorivaldo, irmão Jackson, a irmã Ruth, irmão Gessé, irmã Graça, irmã Ana, irmão Isaac, irmão José, irmã Vilma, irmã Patrícia, irmão Eliezer, irmã Cida, irmã Edna, irmão Lauri, a família Balmante, irmão Valmir Mussolini, irmã Luzia, irmão José Francisco e família, também irmão Gerson, irmão Inês. Temos também de Ponta Grossa, irmã Diva e família. De Assis nós temos irmão Edson Ribeiro e família. Temos também de Londrina, irmão Joraci, irmã Érica, irmã Miriam, irmão Eduardo. De São Paulo, irmão Josias e família. Irmão José Ferreira e família. Irmão Gilson e família. Também irmão Marcos Medeiros e família, de Mogi das Cruzes. Irmão Edivaldo Leite e Luzia Itapevi. Irmão Doizete, né? De Varginha, Minas Gerais. Tem mais? Aqui nós temos também a irmã Maria, a irmã Viviane de Contagem, Minas Gerais. Irmão Gilson de Azevedo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Irmão Elifas e a irmã Mônica em São Gonçalo, em Macaé. E também a irmã Glória Oliveira em Rio das Ostras. Irmão Marcos Maia e família também está nos acompanhando. Amém? Um aviso aqui dos músicos: aqueles que desejam ensaiar para cantar nas quartas ou sábados e domingo, no nosso site você pode acessar e marcar o ensaio, né? Você pode combinar
o dia do ensaio, o dia que você vem ensaiar, para que eles possam também se programar. Amém? Estamos felizes? Amém. Abençoados? Levantamos nossas mãos. Vamos agradecer a Deus. Você tem uma palavra de agradecimento? Amém? Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele está aqui entre nós. É a razão da nossa fé ter sido aumentada, não é? Pai celestial e querido Deus, nossa gratidão pelo Senhor não ter se esquecido de nós. Assim como o Senhor disse, como uma mãe poderia se esquecer de um filho que lhe nasceu, o Senhor nunca esqueceria do seu povo, dos seus filhos. Por isso nós cremos que as tempestades da vida e as provas não são sinais de tua ausência, mas é para que o Senhor possa manifestar a sua presença, quando essas coisas são abolidas pela repreensão de sua grande presença entre nós. Te agradecemos nesta noite pelo partir do pão, pela palavra, pela vitória que tu nos deu em viver em uma era específica de toda a história do homem, quando tudo que o nosso pai Adão perdeu está sendo devolvido agora para a tua igreja, para o teu povo. Obrigado, Jesus. Eu jamais gostaria de ter nascido na era de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. O Senhor me colocou na melhor era, um tempo em que nós temos certeza que a nossa idade nos permitirá não provarmos a morte. Não haverá tempo de morrermos por idade, porque sabemos que essas coisas ao nosso redor, esses sinais da natureza, esses sinais na raça humana, esses sinais entre os animais, os pássaros, está indicando que não passará esta geração, não passará esse tempo, sem que nós tomamos posse desta grande promessa, e no abrir e fechar de olhos, esses velhos corpos serão transformados, e essa vida nova entrará, Pai, e nós entraremos para a eternidade. Te damos graças, ó Deus, por nos esconder da ira que está caindo sobre a terra, das pragas, assim como nos dias do profeta Moisés, enquanto havia rãs, pragas, mortandade, havia uma igreja separada, que havia luz, havia provimentos, havia graça, havia poder, havia vida. Nesse dia também, quando as pragas está assolando a terra, o Senhor tem reservado um lugar de segurança para o teu povo. Isto é em Cristo Jesus, quando o Senhor abriu essa porta para nós, e hoje entendemos que somos salvos pela graça. Senhor, que a cada dia sejamos mais agradecidos, tendo mais fé para vencer, e saber que não fomos colocados aqui por acaso. Nós viemos por uma eleição divina, viemos por uma predestinação, viemos porque cremos que o Senhor nos colocou para um propósito. Que assim seja na vida de cada crente, daqueles que me ouvem através da internet, Pai. Agora há pouco recebi a carta de uma irmã, desejando voltar para a comunhão, Senhor, desejando uma palavra de consolo, Pai. Eu oro que o Senhor confirme esse desejo, confirme esta decisão, confirme esta vontade. E como ela disse, desejo ver meu marido salvo, meus filhos. Senhor, que essa palavra de desejo seja cumprida na vida desta família. Que o nome do Senhor Jesus lhe proporcione esta vitória, esse poder do sobrenatural, Pai. E tantos outros que estão em algum lugar, desanimados, caídos, Senhor, fracassados, aonde a minha voz está indo agora, como aquela voz que levantou o peixinho, que esta voz levante o caído, Senhor, que dê cura para o enfermo, que tire a tristeza e coloque alegria, que coloque força para guerrear, e seja vitorioso nessas provas da vida. Conceda estas bênçãos, Senhor. Nós queremos voltar para casa abençoados, fortalecidos, animados, e nessa próxima quarta-feira de mãos erguidas nesse lugar, agradecido pelas vitórias. Lembra do irmão Josias, Senhor, daquela visita indesejável na sua casa, que não fique nenhum resquício daquele espírito maligno, que não fique nenhum sinal ali, Senhor, mas que seus corações sejam levantados para dignificar o poderoso Deus, sabendo que o Senhor, quando estava na terra, também foi roubado, mas isso não parou o teu ministério.
Nós também passamos por essa experiência, mas não para a nossa vida, não para a nossa fé, não para a nossa confiança em Deus, ainda que tenhamos que passar esses momentos de agruras e feridas em nossas vidas, ó Pai, mas olhamos para o Calvário e nunca vi um amigo, nunca vi um parente, nunca vi alguém mais ferido do que aquele corpo dilacerado, que estava ali com a coroa de espinho, látego nas suas costas, ferida por todo o seu lado, sangue por todo lado. Nunca, disse Paulo, alguém foi ferido como ele foi ferido, mas a sua vida voltou sobre nós, para que nós possamos ter disposição para a batalha, para a luta. Elas virão, Senhor, as tempestades virão, é certo que virá, mas ajuda a erguer a minha mão na confiança da promessa de Deus e ver essas tempestades desfazerem diante da tua palavra, Pai. E nessa hora de prova que nós como igreja estamos passando, Senhor, nesta hora de luta que cada um de nós estamos passando, de feridas, o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cura a ferida. Nós te damos graças por isso, Pai, que na hora certa, no momento certo, o Senhor tem descido para consolar os nossos corações e abençoar as nossas vidas, Pai. Que nesta noite o Senhor ouça a oração de cada crente, de cada filha, de cada filho, de cada marido pela sua família, de cada esposa pela sua esposa e sua família, que o Senhor possa ouvir cada um de nós e nos abençoar, para que não venhamos a desfalecer nesta jornada que estamos enfrentando, Pai. Oh Deus, bendito Pai, lembramos nesta hora também, Senhor, da mãe do irmão Nassif, Senhor, que também foi acometida por enfermidade. Nós oramos lembrando dela, que muitas vezes tomou a ceia conosco aqui, Pai. Oh Deus, que nesta hora ela seja assistida pelo Senhor, que o Senhor possa descer aonde ela estiver, Pai, e que esse momento seja assistido pelo anjo do Senhor, que compreende além do natural, e compreende o desejo que há no coração, e abençoe ele também e a sua família, para que possa olhar para o Calvário, esse rumo certo da nossa vitória, onde nunca um homem se decepcionou olhando para Cristo, porque Ele é o autor da nossa vitória, o autor da nossa saúde, o autor da nossa fé. Conceda isso para nós, conceda nesta noite o batismo do Espírito Santo, no coração de cada jovem, no coração de cada moço, no coração de cada irmão aqui presente, e daquele que nos ouve aonde estiverem, Pai, que sejam levantados pelo poder de Deus. Nós agradecemos por sua presença, e continue abençoando o pastor Samuel, a sua igreja, também, Senhor, seu ministério, que o Senhor possa enriquecê-lo com a presença do Senhor, e na abertura da tua palavra, receba a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amém? Todos estão felizes? Amém. Quantos acham que a temperatura estava boa? Levante a mão. Muito bem. Quantos acham que estava quente? Levante a mão. Pronto. Os maia não contam, viu? Que os maia tem pouco sangue, mesmo não tem jeito, é igual eu. Qualquer ventinho eu já estou colocando blusa. Então está bem assim. Quantos graus está marcando? 25 graus. Aí em cima, como é que está? Vocês aí que estão assim, está bem? Temperatura? Perguntar para a Ruth, ela é o termômetro lá, né? Está quente, está frio. Está bem assim? Então, você já tem mais ou menos uma ideia de como deve funcionar o ar-condicionado aqui dentro. Nós vamos voltar para casa enquanto o irmão vai cantar esse hino, né? Nós vamos abraçar uns aos outros, dizer Deus abençoe. Quero agradecer a presença da esposa do irmão Edson ali, Deus abençoe. Ela esses dias nos ofereceu uma janta maravilhosa, fomos muito bem recebidos. Se vocês querem ser bem recebido, vai lá na casa do irmão Edson, marca com ele, que tem uma esposa maravilhosa e faz uma comida maravilhosa também. Deus te abençoe, é sempre bem-vindo aqui, viu, irmã? E todos vocês que nos visitaram, é um prazer tê-los aqui. Na próxima quarta-feira estamos aqui, se Deus quiser. Deus vos guarde pelo seu poder, em nome de Jesus Cristo. Até breve. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.